Olá, eu sou Vanessa Bueno. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que pode dar errado no seu processo da nacionalidade portuguesa. O que pode acontecer para que a concessão da nacionalidade portuguesa não seja atribuída para você? Bem, existem algumas coisas que a gente precisa ter atenção para que o processo corra da melhor forma possível e que ele não seja um processo viciado, ou seja, algum processo com algum problema que depois, no decorrer do caminho, ou fique mais difícil para a gente tratar, ou que não tenha nem sequer formas de ultrapassar, tá bem? Então, aquilo que a gente chama a atenção como primeiro cuidado que você precisa ter é relativamente aos documentos. Verificar a veracidade de todos os documentos, ou seja você o buscador desses documentos antigos, verifique a história da sua família, vai atrás da origem dos seus familiares portugueses, verifique a documentação, verifique se os dados batem, as informações estão com alguma coerência. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, muitas das vezes as pessoas são enganadas com a informação que tem um parentesco português, mas que houve um lapso, um erro muito grande no nome, fazendo com que a pessoa tenha que alterar vários tipos de documentos para poder conseguir que aquela determinada pessoa seja o seu familiar português. Portanto, tenham atenção a isso. É possível que haja um erro ou outro, erro na grafia, erro na idade do nascimento, isso é muito comum, tá bem? Mas eu não estou falando desse tipo de lapso, de erro que é ultrapassável. Eu estou falando de questões mais sérias, mais graves. E vocês, acho que todo mundo deve desconfiar, deve saber do que eu estou falando, até porque muitas das vezes as pessoas se deixam ser enganadas, ela até desconfia, mas acaba indo na desconfiança mesmo. E esse vídeo eu estou fazendo justamente para você não ir por esse caminho, não é? Eu percebo que às vezes você tem muita vontade de requerer, às vezes até a pessoa tem realmente a descendência portuguesa, tem um ascendente distante, mas acaba tendo que fazer muito malabarismo para poder chegar a um convencimento depois para requerer a sua nacionalidade portuguesa. Portanto, tenham atenção a essas questões. Outra coisa que vocês devem estar atento é, claro, verificar esses dados que eu já disse que pode ter sim alguma divergência, o documento pode carecer de retificação, mas a gente também sabe que qualquer retificação feita no Brasil nem sempre é possível fazer pelo cartório. Se for mais simples, sim, vai ser possível ser feito pelo cartório. Se for mais complexo, vai ter que ser um processo judicial, e ainda bem que assim seja. As pessoas às vezes reclamam da burocracia, mas vocês têm que ter atenção que precisa ter um rigor nesses processos, precisa muito ter um rigor nesse processo, porque mesmo tendo rigor, a gente vê que às vezes acontece determinados tipos de fraudes, de simulação, imagine se não houvesse. Portanto, façam todo o processo que seja necessário para confirmar a identidade, para confirmar aquele familiar, que seja feito um processo judicial quando seja necessário, para que tenha todo o rigor necessário para um processo tão importante e um processo que deve ser rigoroso. As pessoas às vezes não têm noção do que se representa uma nacionalidade portuguesa, uma cidadania portuguesa, o que é para o Estado português reconhecer aquela pessoa como um familiar português, e vocês precisam ter consciência disso para poder entender o rigor que é e que deve ser, e que bom que assim seja, para a atribuição da nacionalidade portuguesa. Portanto, tendo essa consciência, eu acredito que fica mais fácil para vocês próprios, quando vocês forem organizar o vosso processo, terem consciência de que deve existir um rigor em toda a documentação que vocês possuem e que vocês próprios sejam o questionador
de quando tiverem reunido esses documentos, entender por que está assim, por que não está assado. É muito comum, por exemplo, no Brasil, às vezes o cidadão português mudou o nome. Nós tivemos aqui no escritório recentemente, por exemplo, um caso onde o familiar português ele foi viver numa fazenda e deu como o seu nome, acrescentou ao seu nome o nome da família daquela fazenda. Ou seja, foi um contexto que aconteceu, é um contexto histórico, e depois toda a família que veio seguinte veio com aquele sobrenome, né? Aquele apelido, como nós dizemos aqui em Portugal. Portanto, tenha atenção a isso. Às vezes o contexto histórico ele é necessário também para o convencimento do conservador. A gente que trabalha com nacionalidade e cidadania portuguesa, a gente até tem que saber muito da história. A gente, às vezes, tem pouca história relacionada ao Brasil, porque o Brasil teve a independência há muitos anos atrás, a imigração de portugueses no Brasil é recente, entre aspas, não é em questão de história, 1900, onde o Brasil já era independente, mas a gente, quando vai ver, fazer processos da nacionalidade portuguesa, por exemplo, da África, que teve sua independência há muito pouco tempo, ou mesmo quando a gente faz os processos da Índia, que também teve a sua independência há muito pouco tempo, a gente precisa entender o contexto histórico para poder formalizar o pedido deste processo. Então, é muito importante a gente ter noção de tudo que se passou, noção da origem dessa família, do contexto histórico dessa família, para que depois seja justificado qualquer alteração, qualquer informação que não bata com as informações aqui registradas em território português, tá bem? Então, essa é a minha orientação neste vídeo. Subscreva o nosso canal, acompanhe os nossos demais vídeos sobre o assunto, sobre Portugal, e até o próximo vídeo.